Acho que todo mundo da galera que voa FPV conhece muito bem essa sensação terrível. A pessoa coloca o óculos, liga o rádio, arma o drone no meio da sala de estar e, no exato instante em que encosta no botão do acelerador, o bicho simplesmente dá um pulo suicida e crava no teto. Nossa, sim. É o clássico punk acidental e, é assustadoramente comum quando a gente lida com esses sign-ups mais modernos. Exatamente. Fim de papo na hora. Hélices quebradas, marca na pintura do teto e aquele desespero total de ter que explicar o que aconteceu em casa. Bem-vindos a este nosso mergulho profundo. O alvo da nossa análise hoje é justamente o Beta FPV Pavo 20 Pro. Um equipamento excelente, aliás. Fantástico, mas que, convenhamos, carrega um baita de um peso nas costas se o pessoal decidir colocar uma unidade de ar da DJI, tipo a AO4 Pro ou a AO3. O problema começa quando a galera pega essa máquina super pesada, que foi projetada para aguentar baterias 3S e ter uma agilidade absurda, e tenta enfiar isso dentro de um galpão apertado. Ou dentro de uma casa mesmo, né? Isso. Tudo para tentar fazer aquele voo cinematográfico, suave, contínuo, e a máquina simplesmente se recusa. Ela quer voar rápido, ela quer ser super arisca. O que, parando para pensar, faz total sentido do ponto de vista do hardware bruto. Se a gente tem um equipamento pesado e precisa de sustentação, os motores naturalmente vão entregar potência bruta. Mas a mágica de fazer essa gravação interna fluida, aquele vídeo que parece, que a câmera tá flutuando num trilho invisível. Aquele take perfeito de cinema. Exato. Isso não vem de trocar peças físicas no drone. Vem de reescrever completamente o comportamento dessa potência lá na controladora de voo. Mergulhando nas discussões e fóruns da comunidade, dissecando guias do Betaflight, a gente percebe algo muito claro. É tudo software, não é? Totalmente. O segredo está em domar a fera via código. E detalhe, não é só sair copiando um monte de números soltos da internet de usuários aleatórios. É entender a física do que esses parâmetros fazem com os dedos de quem está operando o rádio. Com certeza. E, para quem acompanha a nossa análise e adora tecnologia, o fascinante aqui não é apenas sobre drones. É sobre como o software pode redesenhar completamente o comportamento de um pedaço de hardware. Pode transformar a natureza da máquina. Exatamente. Beleza, vamos desenvendar isso. E acho que podemos ir direto para o primeiro sintoma desse problema, que é o drone se comportando como um cavalo selvagem na sala de estar. Aquela sensibilidade absurda. Isso. Qualquer tremidinha no dedo, qualquer sobressalto mínimo que a pessoa dá no rádio, e o drone dá uma guinada super agressiva para o lado. A imagem no óculos vira um borrão e a chance de bater na estante da sala é quase 100%. Como é que a gente tira essa sensibilidade extrema do eixo de rotação? Então, o caminho para resolver isso tá lá nos rates do Betaflight. E para a galera que já está acostumada e fica com o configurador aberto, o foco principal nas comunidades tem sido os Actual Rates, que é o sistema, digamos, mais intuitivo que a gente tem hoje em dia. Certo, os Actual Rates. Sim, a lógica inteira para conseguir aquele voo cinematográfico interno é achatar a curva de resposta bem ali onde o dedo passa a maior parte do tempo. Ou seja, o centro do direcional. Tá, mas como a gente esculpe essa curva na prática? Porque, aqueles números soltos nos fóruns parece uma verdadeira bruxaria para quem está começando. Parece mesmo, eu sei. Mas vamos pensar na geometria do movimento. O primeiro parâmetro, lá, o Center Sensitivity, a sensibilidade central, a recomendação geral é que ele fique altíssimo. Alto. Pera. Isso, entre 80 e 100. Cara, mas isso parece super contraintuitivo, né? Porque a ideia não é justamente deixar o drone menos sensível. Aí a gente vai lá e aumenta a sensibilidade central. Soa estranho, num primeiro momento. Só que, na matemática dos Actual Rates, esse número dita o quão reta e suave fica a linha no meio do gráfico. Se a gente coloca em 100, os microajustes, aquela tremidinha do polegar, são lidos pelo drone de forma cirúrgica, sem trancos, sem degraus. Ah, entendi. É como eu colocar a direção de um carro esportivo no modo caminhão para não bater nas paredes da sala. Fica pesada e suave. Adorei a analogia. É bem por aí. Fica extremamente suave. Beleza, o meio fica suave. Mas e se a pessoa levar um susto e puxar o controle todo pro lado de uma vez?
Aí é que entra o nosso segundo muro de contenção, que é o max rate. Pensa assim, num voo freestyle lá fora num parque, o pessoal estaria usando 800 até 1000 graus por segundo. O drone daria umas 3 cambalhotas num piscar de olhos, né? As fontes mostram que os pilotos simplesmente estrangulam esse teto. Eles baixam para algo entre 400 a 500 graus por segundo. Corta pela metade. Isso. Aí não importa o quanto a pessoa empurre o dedo fisicamente contra a borda de plástico do rádio, o software simplesmente proíbe o drone de girar rápido. Funciona como um limitador de velocidade absoluta na rotação. Pode crer. E a questão do Expo? Eu vi muita gente da comunidade jogando o Expo lá pra cima, tipo 0.50 ou 0.65. Então, o Expo é basicamente a rampa que conecta aquele centro super suave que a gente configurou com esse novo limite máximo mais baixo. Com o Expo de 0.60, por exemplo, a gente cria uma espécie de panela gigante no centro do controle. Uma zona morta útil. Exatamente. A pessoa pode até sambar um pouquinho com o dedo ali no meio e o drone apenas desliza de boa. Ele só vai começar a ganhar força real de rotação quando chegar naqueles últimos milímetros do movimento. É uma rampa exponencial super íngreme bem no final. Certo. E pra galera das antigas, sabe, o pessoal que não larga o sistema clássico dos Betaflight Rates por nada nesse mundo, a ideia é criar exatamente o mesmo desenho de curva, certo? Sim, a física do voo que a gente quer atingir no final é idêntica, só os botões que mudam de nome. No modelo clássico, a comunidade recomenda jogar o RC Rate lá para baixo, ali entre 0.75 e 0.85. E o Super Rate? Para ação, tipo 0.20 a 0.30. O resultado final matemático é o mesmo teto travado em cerca de 500 graus por segundo. É a mesma sensação de bater num muro quando o dedo chega na borda. Cara, ouvindo tudo isso, me vem uma dúvida genuína. Por que a gente gasta tanto tempo, tipo horas, desenhando essa curva perfeita lá no software? Por que não podemos simplesmente ter dedos mais leves e tentar mexer o controle com cuidado, em vez de alterar o código todo? O que é fascinante aqui é entender a física humana. A biologia humana simplesmente te sabota. E a culpa é da amiga do nosso cérebro. Como assim da amígdala? Pensa na situação. A pessoa está com óculos, totalmente imersa no voo, e de repente o pé de uma cadeira aparece do nada na frente da câmera. O córtex pré-frontal não tem tempo hábil de pensar algo como devo mover o dedo 12% para a esquerda. É rápido demais. Sim. O reflexo de sobrevivência biológico assume o controle, a pessoa entra em pânico e o dedo acaba esmagando o direcional contra a parede de plástico instintivamente só para tentar desviar. O famoso pulo de susto, né? Isso, o pulo de susto. Se o drone estiver com aqueles rates agressivos de freestyle lá de fora, esse reflexo de pânico faz a máquina girar loucamente, bater na cadeira, depois na parede e cair de cabeça para baixo. Dá perda total. Dá mesmo. Então, ao achatar a curva e colocar esse limitador no software, nós estamos usando a matemática para compensar o nosso próprio reflexo instintivo que é falho. O software atua como uma verdadeira rede de segurança para a biologia. Fantástico isso. O código como rede de segurança para o corpo humano. Mas olha só, a gente resolveu o giro no próprio eixo, o que é muito legal. O drone parou de girar que nem um peão descontrolado. Só que isso não impede ele de voar direto para o teto, que foi o cenário do começo do nosso papo. O problema da altitude, Pois é, um Pavo 20 Pro com uma bateria 3S tem força para subir no teto num milissegundo. O drone levanta voo tão rápido que a pessoa espirra, ele sobe 2 metros. Como é que a gente domina esse eixo vertical? Aí o buraco é mais embaixo. A gente sai da aba de HATS e entra na aba de PID Tuning do Betaflight. E vamos direto para aquela que é a ferramenta mais subestimada de todo o configurador, o Throttle Limit, ou o limite do acelerador. A bala de prata para voar indoor. Exato, a bala de prata. E a grande sacada não é simplesmente mandar cortar a potência e acabou. É crucial mudar o tipo de limite para o modo Scale, ou modo escala. Tá, e qual é a diferença entre simplesmente cortar a potência de uma vez e colocar nesse tal modo Scale? O que rola nos bastidores do código ali? É o seguinte, se a pessoa usa o modo normal de corte, o Betaflight simplesmente ignora o controle depois de uma certa altura.
A pessoa empurra o acelerador até a metade, o drone sobe com tudo, e do meio até o final o controle fica completamente morto. Não faz absolutamente nada. Fica um pedaço inútil no movimento do dedo. Exatamente. Já o modo Scale remapeia toda a resposta geométrica do acelerador. Se a gente coloca o Scale em 70%, o Betaflight pega a força toda dos motores e espreme dentro do movimento total do controle. Ah, interessante. Então, mudar para o modo Scale significa que empurrar o controle a 100% agora entrega apenas 70% da força do motor. É tipo como colocar um calço de madeira embaixo do pedal do acelerador do carro. Olha só, perfeita essa analogia do calço de madeira. É isso mesmo. Eu continuo podendo afundar o pé até o fundo, o pedal tem o mesmo curso físico, mas o motor só está recebendo ordem para ir a 70% da capacidade. Com certeza. E o termo técnico que a galera usa para isso é espalhar a resolução. Como agora tem todo o curso físico para acessar apenas 70% da potência real, cada milímetro que o dedo se move representa um degrau muito menor, muito mais suave de aceleração. Sensibilidade despenca de um jeito bom. Sim, a zona de controle de altitude se torna gigantesca. Aquela área onde o drone apenas paira perfeitamente sem subir nem descer, fica enorme no controle. Permite um controle cirúrgico. A pessoa consegue manter uma altitude cravada num corredor apertado, sem o drone ficar quicando no ar. E sobre os números exatos desse limite? Eu vi que a comunidade debate bastante. Tem pilotos usando configurações bem diferentes, né? Nossa, tem muito debate. É um ajuste altamente pessoal e depende do tamanho da casa ou do galpão. Se a gente pegar os setups de usuários conhecidos, como o Thea Etris, ele recomenda baixar a escala, mas ainda prefere manter em 80%. 80 já é fortinho. É. E tem outro cara nos fóruns, o Brick Ares, que joga a escala lá para 90% e, pasmem, ainda mantém os rates de rotação agressivos. Mas aí já é um piloto voando num galpão monstruoso ou com uma precisão cirúrgica absurda nos dedos. Não é? Não é a realidade de quem voa no apartamento. Com toda certeza, esses casos são a exceção. A regra de ouro da comunidade para quem quer aquele voo cinematográfico, sem estresse, desviando de abajur na sala, é baixar bem a escala. O consenso é manter engessado ali entre 60% e 75%. É ali que a mágica acontece. Beleza. Então o software está super bem calibrado, o drone está blindado, parou de ser um foguete giratório, mas eu percebo uma coisa muito frustrante quando a gente vai para a prática. O que seria? Às vezes o software está perfeito, o cara está super delicado no dedo, e quando vai ver, o drone está a 40 por hora num corredor estreito e não consegue frear. E a pessoa nem empurrou o botão para frente. Tem algo errado aí? Olha, se o software está certo, provavelmente não tem nada de errado com os dedos no controle. A resposta para isso está no corpo da máquina. É o próprio equipamento físico que está ditando a velocidade do voo indoor. O hardware. Sim, mais especificamente, o ângulo da câmera. Qual é a inclinação daquela unidade O4 Pro pesada que está lá na frente? Eu geralmente deixo a câmera como vem de fábrica. Sei lá, deve estar apontado uns 25 ou 30 graus para cima. Até para não ficar vendo só o chão, né? E é exatamente aí que o design te engana. Aqui entra a física da coisa. Quando quem pilota está com óculos FPV no rosto, o cérebro humano naturalmente quer que o horizonte fique reto, bem nivelado no meio da tela. Faz sentido. Então, para a pessoa conseguir ver o horizonte reto com uma câmera que já está apontada 30 graus para cima, o que o drone tem que fazer fisicamente no ar? Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Pera, se a câmera estiver muito inclinada para cima, o piloto instintivamente acelera para frente só para nivelar o horizonte na tela e conseguir enxergar por onde está indo, não é? Exatamente. Cara, a câmera literalmente força a velocidade. Isso levanta uma questão importante, de como o design de visão altera o comportamento de quem pilota de forma quase invisível. No momento em que um quadricóptero inclina o nariz 30 graus para baixo, para compensar a câmera, toda a força que empurrava para o alto vira empuxo para frente. Vira um míssil no corredor. Sim, o simples ato de tentar enxergar reto obriga o drone a correr. Então a dica crucial da comunidade é mecânica simplesmente baixe o ângulo da unidade O4 Pro.
Deixe entre 10 a 15 graus, no máximo. Genial. Com a câmera quase reta, dá para voar nivelado e o drone usa a potência só para flutuar, não para rasgar o corredor em disparada. E já que o assunto agora é hardware, como fica a questão da bateria? Porque a gente sabe que essa unidade de vídeo é pesada demais para o drone. Essa é outra dica de ouro para os ajustes físicos. Se o drone suporta tanto baterias 2S quanto 3S, a recomendação enfática para ambientes fechados é usar as baterias 2S LiPo. Para ficar mais fraco. Mais dócil, na verdade. O drone perde aquele peso extra, os motores giram um pouco mais devagar nativamente e a curva de potência da 2S não tem aquele soco violento da voltagem maior. E detalhe, fica muito mais silencioso dentro de casa. Ajuda até com os vizinhos, né? Com certeza. Além disso, se o espaço for muito, mas muito apertado mesmo, não há vergonha nenhuma em ligar o modo Angle. O modo Angle é o modo de assistência de voo, aquele que estabiliza sozinho, né? Ele mesmo. O drone não passa de um certo limite de inclinação e volta para o eixo nivelado se a pessoa soltar os controles. Ok. Então agora temos a máquina perfeita para ambientes fechados. Suave, dócil, controlável. Mas olha esse cenário. A pessoa está gravando na sala e, do nada, decide atravessar a janela e ir para o parque ao ar livre e fazer umas manobras. Certo, é para o espaço aberto. Só que o acelerador está com um calço de madeira dos 70% e o giro está travado. O drone vai ser uma tartaruga voadora inútil no parque. A pessoa tem que posar e ligar o drone num computador no meio da rua para mudar tudo. De jeito nenhum. A magia para não ficar preso nesse modo lento na rua são os Rate Profiles, os famosos perfis de taxas. O Betaflight permite mapear personalidades totalmente diferentes para o drone num controle físico. Como é o passo a passo prático disso? Na aba Modes do configurador, a pessoa deixa o perfil 1 intacto. Lá ficam os rates agressivos de voo ao ar livre com potência no máximo. E no perfil 2, ela configura exatamente esses rates lentos e o limite de acelerador em 60% a 75% de escala que a gente discutiu. E aí coloca num botão. Isso. Mapeia usando um canal AUX do rádio numa chave de 2 ou 3 posições. Chave para cima, modo agressivo. Chave para baixo, modo tartaruga indoor. Tá quase como o Clark Kent virando o Superman numa cabine telefônica. Um clique numa chave e o drone muda de identidade. Exatamente isso. Mas eu li nas fontes uma recomendação extra para quem usa rádios com EdgeTX ou OpenTX, tipo os Rádio Master da vida. Eles recomendam configurar alertas de voz no rádio. Tipo, por que isso é tão importante? Qual seria a consequência catastrófica de esquecer a chave no lugar errado sem aquele aviso de voz? Olha, o perigo é imenso. O alerta de voz, tipo o rádio falando Hunts Indoor e Hunts Outdoor quando a chave é trocada, salva o equipamento. Imagina a pessoa decolar dentro de casa, achando que está no modo dócil, mas deixou a chave no perfil agressivo. Nossa, pancada imediata no teto. Destrói o drone e o reboco. Sim. E o inverso é tão perigoso quanto tentar fazer uma manobra acrobática, um up lá no parque, achando que está com 100% de motor, mas o drone está com teto de potência capado em 60%. Fica sem força no meio do loop. O drone simplesmente vai chegar no topo da manobra, não vai ter força para segurar o peso enorme da câmera e vai cair como uma pedra. O alerta de voz impede o apagão mental do piloto. Incrível como um detalhe salva o equipamento. Então, o que tudo isso significa no fim do dia? Não se trata apenas de voar um Pavo 2.0 Pro, não é? De forma alguma. Trata-se de entender que ter muita potência bruta sem o devido controle não é uma vantagem, é um risco. Exatamente. As configurações que a gente viu aqui hoje, o Actual Rate, o Scale e os Rate Profiles, devolvem a precisão às mãos humanas. A gente cria barreiras psicológicas e mecânicas dentro do software para compensar as nossas limitações físicas e de reflexo. E isso deixa uma pulga atrás da orelha muito interessante para quem está acompanhando essa nossa análise. Opa, qual seria? Pensa bem. Se a gente consegue criar essas barreiras e limites no software de um drone para compensar as falhas do nosso reflexo num espaço físico, em quais outras tecnologias do nosso dia a dia a gente não está usando potência máxima sem nenhuma necessidade? Caramba, verdade.
nossos celulares, redes sociais. Sim, como a nossa experiência diária com a tecnologia mudaria se a gente simplesmente espalhasse a resolução em outras áreas da nossa vida digital. Nossa, limitar os nossos próprios aceleradores. Colocar um throttle limit na ansiedade digital. Exatamente, capar a potência bruta que esmaga a nossa atenção o dia inteiro para conseguir ter aquele voo suave e intencional no dia a dia. É algo para se pensar. Rapaz, que reflexão sensacional. Voar um drone também é filosofia, pelo visto. E é com esse pensamento provocativo sobre domar a tecnologia e não ser domado por ela que a gente encerra o bate-papo. Obrigado a quem acompanhou e até a próxima. O prazer foi todo meu. Até a próxima, pessoal! Que quando alguém ouvir dizer try, then share, vai entender tudo isso.